Sarai já aparece com as duas rainhas. Ela começa a comandar as servas para que ajudem ela a parir os bebês. As duas rainhas estão bem fracas e com muitas dores. Sarai então começa o parto de Quem, que estava sentindo dores há algum tempo e que é mais provável que o bebê já esteja pronto para nascer. A Ates, é claro, não vai gostar disso, já que ela quer que o filho dela seja o primogênito. Mas nenhuma das rainhas está em condições de brigar, e elas acabam aceitando a escolha de Sarai, meio relutantes, mas aceitam. A rainha Quem faz força e depois de algumas complicações no parto, ela consegue dar à luz. A próxima é a Ade, que também está urrando de dor. Também com a ajuda das servas, Sarai vai fazendo de tudo para não ter complicações, até que o parto do segundo bebê é feito. As mulheres do harém comemoram a chegada dos bebês e Sarai se vê aliviada por ter conseguido fazer este parto. Além disso, acontece uma passagem de tempo de 2 anos e Gad vai ser surpreendido com uma presença inesperada que promete tentar de novo colocá-lo na cadeia. Vale lembrar que a única história que está citada na Bíblia é a história de que o faraó tenta tomar Sarai como a sua esposa. As outras histórias foram produzidas pela Record. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você acha correto a Record colocar coisas que não estão na Bíblia na novela. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Mas ao mesmo tempo que tudo isso vai acontecendo, o faraó vai mandar gente para a forca. Depois de Gad ter tirado a vida de um dos oficiais, o faraó vai ficar sabendo por meio de Bacari. Ele quer saber o que exatamente aconteceu. Bacari então explica que Gad e Abubacar entraram numa briga por causa das mulheres de Abubacar. O faraó pergunta se esse foi o início de tudo. Bacari diz que sim, e revela que Gad foi quem deu em cima das moças. E Abubacar se sentiu ofendido e foi, teoricamente, proteger o que era dele. O faraó diz que isso é um absurdo e que Gad, além de desrespeitar as mulheres do Egito e de um oficial, ele ainda desrespeitou a comemoração dos deuses. Bacari diz que foi um erro muito grande, mas revela que o rapaz está na caravana de Abrão. O faraó diz que isso pouco importa e que ele quer que esse rapaz esteja sem vida ainda hoje. Bacari diz que vai ser como o senhor do Egito preferir. A notícia vai se espalhar rápido e não demora para chegar em Sarai. A mulher de Abrão vai ficar em choque e vai querer salvar o seu sobrinho. Por isso, ela vai até o faraó implorar pelo perdão dele. Ao ficar frente a frente com ele, Sarai já vai estar chorando e pedindo por misericórdia. O faraó não vai entender nada e Sarai vai se explicar, pedindo para o senhor do Egito não tirar a vida do sobrinho dela.
Faraó começa a entender e pergunta se o homem que tirou a vida de um dos oficiais dele é sobrinho dela. Sarai confirma e pede para o faraó não deixar ele perder a sua vida. O faraó pergunta por que ele seria tão misericordioso. Sarai então diz que ela salvou a vida das duas rainhas e que ainda por cima ajudou a parir os novos herdeiros do Egito. O faraó diz que isso realmente foi muito bom, mas que qualquer outra serva competente poderia ter feito isso. Sarai então respira fundo e diz que ela se casa com o faraó se isso for a condição para libertar Gade. O faraó abre um sorriso e diz que era isso que ele queria ouvir. Ele então fala para os guardas que, sendo assim, Gade vai ser liberado e não sofrerá a pena máxima. Sarai, por um lado, ficará feliz, mas, por outro, ficará bem triste. Sarai vai ter que se render aos encantos do faraó para salvar a vida de seu sobrinho. Tudo começa quando Sarai ainda está nos aposentos do faraó. Ela está sendo seduzida por ele. O senhor do Egito não descansa e tenta de qualquer forma convencê-la de passar uma noite com ele e ainda por cima se tornar uma das esposas dele. Sarai vai negando de todas as formas possíveis, mas o faraó vai dizendo que ela pode ter tudo o que quiser, toda a riqueza do mundo, mas isso nem faz Sarai titubear. Ao mesmo tempo de tudo isso, no harém de mulheres, Aat começa a ficar com ciúmes de Ken, que não para de ter contrações por causa da gravidez. Ela então resolve começar a pressionar a sua barriga para baixo para ver se o bebê nasce logo. A rainha vai pressionando a sua barriga até que com bastante força e vai fazendo isso repetidas vezes. Essa técnica acaba funcionando. Aat passa a sentir contrações, assim como Ken. As mulheres e as servas do harém começam a entrar em desespero e não sabem o que fazer. Agar, que também estava por ali, fala para Issa chamar Sarai, porque só ela pode parir essas duas crianças ao mesmo tempo. Issa não sabe onde está Sarai, mas Agar acaba dizendo que ela está nos aposentos do faraó. Issa então não pensa duas vezes e corre para o quarto do faraó. Chegando lá, ela bate na porta. O faraó já começa a ficar irritado e se pergunta quem ousa atrapalhá-lo neste momento. Ele então grita para os servos abrirem as portas. E quando as imensas portas se abrem, ele dá de cara com Issa, bem ofegante e parecendo bem preocupada. O faraó pergunta quem é ela. Issa diz que isso não importa, porque ela é uma mera serva. O faraó então manda ela desembuchar e falar por que ela está lá. Isso então revela que as duas esposas do faraó vão parir agora. O faraó pergunta se as duas já entraram em trabalho de parto. Issa confirma e diz que, pelo jeito, a única que é capaz de realizar os dois partos é Sarai. O faraó diz que isso vai ser pelos deuses
e pergunta se não tem mais ninguém que possa fazer esse parto. Issa diz que infelizmente não. Sarai vê aí então a oportunidade de se livrar do faraó, pelo menos por hora, e pede para ele deixá-la ir ajudar as duas esposas. O faraó acaba liberando Sarai para ir fazer o parto, mas deixa bem claro que é para salvar os dois bebês e as suas esposas. Caso contrário, terá consequências. Além disso, Sarai vai tentar parir os bebês das duas rainhas. Mas algo de estranho acontece e um dos bebês nasce com um detalhe curioso. O faraó ainda vai descobrir que Gate tirou a vida de um dos seus oficiais e vai condenar o sobrinho de Sarai ao pior castigo. Sarai vai ter que se tornar uma super-heroína e vai tentar salvar o seu sobrinho. Acontece ainda uma passagem de tempo de 2 anos na novela. Femi, que foi a responsável por Gate ir para a prisão e quase ter a sua vida acabada, vai conversar com ele. Mas Gate não está muito disposto a conversar. Mas o que ele vai escutar de Femi vai ser surpreendente. Isso porque a moça, que está livre e desimpedida, vai pedir perdão pelo que ela fez no passado. E ainda por cima vai querer ser amiga, ou pelo menos mais que amiga de Gate. O rapaz vai tentar manter a cabeça no lugar, mas não por muito tempo. Pela Bíblia, nós sabemos que Sara, a primeira esposa do prometido de Deus, já estava muito idosa e era considerada por todos uma mulher estéril naquela época. E uma mulher estéril não servia para nada, já que ter filhos era o bem mais importante que um casal deveria fazer. Com isso, realmente o que está retratado na novela, eles começam a ficar preocupados com a linhagem da família. Abrão, então, acaba cedendo às investidas de Sarai e tem uma atitude. Ele resolve arrumar uma mulher para que ele possa ter relações, para ele finalmente ter um filho. Isso vai acontecer já no Egito, com a própria Agar. Vale lembrar que isso era completamente normal naquela época. Tanto é que Sarai era quem mais apoiava Abrão fazer esse tipo de coisa. Essa mulher que vai gerar o primeiro filho de Abrão era chamada de concubina, uma moça que apenas vive com um homem, mas não é casada de papel passado ou diante dos deuses. A concubina escolhida se chama Agar. A novela deve mostrar o desenrolar dessa história de quando Abrão chega no Egito. Sarai aceita tranquilamente que seu marido tenha relações com essa moça para que a linhagem dele não termine ali. Vale lembrar que Sarai está fazendo isso por pura pressão dos parentes de Abrão, principalmente Terá, pai de seu esposo. Uma diferença entre a novela e a Bíblia é que Agar, na verdade, não vai ser uma concubina, e sim uma serva que trabalha para Abrão e para Sarai. Isso na novela. Depois deles realizarem as relações, Agar acaba ficando realmente grávida, como Abrão e Sarai esperavam. E aí começa a linhagem do prometido de Deus. Depois do tempo de gestação de Agar, o primogênito de Abrão nasce.
é um menino que vai se chamar Ismael. Mas esse bebê não vai ser considerado primogênito por Abrão, porque Deus estava reservando muitas outras coisas para este casal. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!